Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar o número da nossa aula, o objeto de conhecimento e também o nosso detalhamento. Então, temos aí a nossa aula de número 14, com o objeto de conhecimento, processo de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política. E aí nós temos essas formas, né? Estado, poder, democracia, entre outras. E os âmbitos local, regional, nacional e global, bem como o papel desempenhado pelos sujeitos e coletividade, né? Esse papel desempenhado aí por nós, mediante os valores morais, éticos, estéticos, culturais e políticos. Então, esse é o nosso objeto de conhecimento. E o detalhamento da nossa aula de número 14, temos economias mundiais emergentes. Então, essa será a nossa aula e vamos aí a mais uma aula de geografia. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula observando algumas imagens, né? E nessas imagens, olha, a gente tem aqui a representação de uma parte, né, da bandeira de alguns países. E aí nós temos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O que será que esses países eles têm em comum, né, para eles estarem assim agrupados numa mesma imagem, né, com essa representação do mapa mundi aí no fundo? E o que aconteceu com esses países ao longo do tempo e como é que eles estão hoje? Será que eles fazem parte de um bloco econômico ou ali de um outro tipo de grupo? É o que nós vamos verificar nesta aula. Então, iniciaremos com o conceito de países emergentes. Então, já fica a dica aí para vocês, né? Esses países, eles são considerados países emergentes. E o que é aí esse conceito, né, de país emergente? Então vamos aí ao conceito, nada mais é que nações em desenvolvimento. Nós temos aí Brasil, África do Sul, China. Se a gente for considerar o grau de desenvolvimento desses países, a gente tem essa classificação, ou de países subdesenvolvidos, né, ou países em desenvolvimento, ou até mesmo como classificamos de países emergentes. São grandes exportadores aqui, olha, de matéria-primas, tá bom? Então, eles exportam matéria-prima para países que têm ali uma quantidade, né, menor, países que estão se industrializando, se desenvolvendo. São países também que são receptores aqui de filiais de multinacionais, né? Então, de grandes empresas, de grandes multinacionais, e eles acabam ali recebendo aquela determinada multinacional, né? Aquela empresa multinacional. E aqui a gente tem alguns exemplos, né? E são fornecedores aqui medianos de algumas multinacionais. Aí eu destaquei algumas, como a Mercedes, Mitsubishi, Honda, da indústria automobilística, né? Entre outras multinacionais. Apenas alguns exemplos para a gente entender um pouco. Possui um amplo e crescente mercado consumidor, né? Então, você está aqui, por exemplo, investindo nessas multinacionais, mas para isso você precisa ter ali um mercado consumidor. Você não vai, por exemplo, fabricar aqui esta canetinha se eu não tenho ninguém para comprar ela, né? Então, eu preciso ter ali pessoas, o que a gente chama de mercado consumidor. E aí, dependendo, né, dessa demanda, a gente tem o surgimento aí dessas multinacionais, né? Temos também mais uma característica dos países emergentes que a gente vai observar, que é a grande capacidade de crescimento econômico, né? Então, aqui a gente viu no início países emergentes, países em desenvolvimento, países que estão crescendo. E temos também, olha, uma outra característica dos países emergentes, que são as atividades econômicas. E a atividade econômica, né, ela vai estar ali centrada também, além do setor da indústria, que é o setor secundário, a gente também observa as atividades do setor
terciário, que são as atividades de serviço, comércio, que vão se destacar aí dentre esses países, tá bom? Esses países que estão em desenvolvimento, esses países que estão crescendo economicamente, estão em destaque também no cenário econômico mundial. E aí a gente vai verificar agora, no mapinha, eu trouxe para vocês, olha, BRICS e outros países emergentes 2016. Lembrando que a gente precisa observar o título do mapa, a legenda, todas as informações que estão ali contidas nele, tá bom? Então, esse mapinha de 2016, a gente tem todos os continentes, e aí nós vamos observar nele os países que são considerados aí no ano de 2016, né? Hoje a gente tem uma nova configuração para os BRICS. E aí nós temos em destaque, inicialmente, os países que entraram aí, que estavam, né, até o ano de 2016. O Brasil, no continente americano, na África, lá na parte sul do continente africano, a gente tem a África do Sul. E no continente asiático, a gente tem aí em destaque, né, a China, a Índia e a Rússia. Agora, observem, olha, nós vamos observar os países que apareceram em destaque para vocês em azul. E nós temos outros países emergentes, ou seja, os países que fazem parte dos BRICS, eles são considerados países emergentes com todas essas características que a gente acabou de observar. E aí nós temos o México, o Chile, a Argentina, no continente americano, Egito, Etiópia, Nigéria, ali na África, no Oriente Médio, a gente tem também ali alguns países em destaque. Então, são esses os considerados no cenário mundial os países emergentes, com essas características que nós observamos. Temos aí algumas outras informações ainda sobre os países emergentes para a gente entender um pouco mais. Além disso, dessas características que a gente observou, né, com relação às atividades econômicas, ao crescimento, nós temos um outro detalhe que faz com que esses países tenham aí essa classificação, essas características, que está relacionado ao IDH, que a gente vai observar agora. No IDH, eu tenho aí o Índice de Desenvolvimento Humano. Além de todas aquelas características que a gente observou dos países com as atividades ali em destaque, né, do setor terciário, países que exportam matéria-prima, entre outras características, nós também temos a questão desse indicador socioeconômico, né, o Índice de Desenvolvimento Humano. E aí, em destaque, a gente observa os países que fazem parte, que entraram, né, inicialmente para os BRICS. No caso do Brasil, aí nós temos o IDH de 2015 e de 2020, né, 0,754, aí subiu um pouquinho para 758, né, considerado um IDH alto, de acordo com a classificação da ONU e da PNUD, né. Aí da Rússia, que entre eles, né, o que vai se destacar com 0,804, 2020 aqui a gente tem 830. Lembrando que o IDH, quanto mais próximo de 1 ele for, significa que esse país ele tem um alto grau de desenvolvimento, tá bom? E quanto mais próximo de 0, ele tem ali tem um indicador muito baixo, né? E aí a gente observa a expectativa de vida, né, a saúde, a renda da população, entre outras características. Temos a Índia com 624, aqui no ano de 2020, 642, a China, 738, e aí a gente observa em 2020, 764, África do Sul, em 2015, e aqui em 2020, aumentando para 0,727. Então, com isso, a gente consegue observar o grau de desenvolvimento de cada um deles, e aí nós temos os países que estão em desenvolvimento, né, os países emergentes, e esse crescimento socioeconômico, né, dos países que fazem parte desse grupo, né.
entre outros países que a gente observou no mapa anteriormente, né? O México, o Chile, a Argentina, cada um com o seu indicador social. E aí nós temos também o que nós chamamos de BRICS, tá bom? A gente vai observar algumas informações aqui. E aí nós temos, olha, os BRICS, eles constituem um conjunto de nações de mercado emergente em termos aí de desenvolvimento econômico. Quando a gente fala aqui sobre os BRICS, a gente não pode confundir, gente, com o bloco econômico, tá bom? Tem muita gente aí que ainda confunde, principalmente por ser um assunto mais atual, né? Porque a gente teve mudanças, a gente vai observar ao longo da nossa aula, uma nova configuração para esse grupo de países e ainda tem muita gente que chama de bloco econômico. Mas a gente vai observar ao longo da nossa aula que ele não tem característica de um bloco econômico. O alinhamento desses países, eles não formam um bloco econômico, tá bom? Então, é um grupo de países aí emergente, você pode colocar dessa forma, que possuem características que se assemelham ali um com o outro, de acordo com as características que a gente já observou ali dos países emergentes, certo? E aí temos outras informações dos BRICS que eu vou pontuando, colocando aqui para vocês. Então, um conjunto de nações, para a gente não confundir mais com o bloco econômico, tá bom? De nações emergentes ou um conjunto de países emergentes, você pode colocar também dessa forma, com relação ao seu desenvolvimento econômico, né? E aqui vocês viram que a gente tem a inicial de cada um dos países, né? Com exceção aí de África do Sul, que está todos os países na língua inglesa, Brasil, Rússia, Índia, China, eles iniciam com a mesma letra dos países também da nossa língua, tá bom? Com exceção da África do Sul, certo? Então a gente tem um acrônimo. Lembram aí como quando a gente fazia acrônimo lá nas séries iniciais, da professora ali estava iniciando, né, ali a alfabetização, que nem tem mais, né, gente, a primeira série, onde nós vamos nos alfabetizar, e aí a gente tem aquele momento, né, daquela atividade mais lúdica, e aí a professora pede ali para a gente pegar o nosso nome e formar um acrônimo, né, a gente pega ali o A de Andresa, forma amor, o N, o D, isso é um acrônimo. Então, a partir do nome dos países que fazem parte desse grupo de países emergentes, a gente tem aí o acrônimo BRICS, tá bom? Que antes ele não tinha esse S, tá bom? Porque a gente não tinha aí a presença da África do Sul. Aí temos, além do acrônimo, né, que agora vocês já estão sabendo, a gente tem umas outras informações, ou países BRICS também, como podem ser chamados, né? Você pode colocar também dessa forma. Ele teve o início com 4 países, e aqui a gente tem, olha, o acrônimo era assim, apenas BRIC, ele não tinha ali o S. E aí nós temos aqui o B de Brasil, né, que o R de Rússia, o I de Índia e o C de China, tá bom? Apenas para a gente contextualizar. E em 14 de abril, aí, olha, a gente vai observar uma nova configuração, né, para esse acrônimo, que foi a inserção, né, o acréscimo do S na admissão da África do Sul, tá bom? Inclusive, a gente tem um marco aí durante esse período, né, que foi após a Copa do Mundo, ali em alguns países, né, do continente africano. Lembrando que a África é um continente e possui diversos países, e a África do Sul é um desses países que tem, né, além de outros países emergentes, ali um destaque no cenário econômico no continente africano. E aí a gente tem, resultou, né, na formação atual dos BRICS, né, que a gente observa até então aqui nesse contexto histórico desses países emergentes. E os BRICS, ele não se configura aqui, mais uma vez, para a gente lembrar, como um bloco econômico ou como uma associação de comércio formal, né? Como a gente pode observar aí, por exemplo, na União Europeia, Mercosul, entre outros blocos econômicos. Esses países fundadores, eles buscam aí estabelecer clube político ou uma aliança
visando converter seu crescente poder econômico e uma influência geopolítica aqui mais significativa, tá bom? Apenas para a gente relembrar e não ter essa confusão aí com o bloco econômico, certo? Então, os países aí que fazem parte de blocos econômicos são outras características. E o destaque no cenário internacional, aí a gente vai observar a localização de cada um deles no mapinha. A gente tem aí no início dos anos 2000, né, avaliando um pouco do histórico desses países, a gente tem um crescimento e também o destaque para esses países no cenário econômico mundial, né? Então, a importância dessas economias emergentes, né? Principalmente ali para a China, onde a gente tem aí, inclusive, né, com relação ao desenvolvimento econômico chinês, construindo uma melhor economia global, né? Aqui, os BRICS. Então, a gente observa esse desenvolvimento, esse crescimento aí dessas regiões, desses países. Escrito aí por Jim O'Neill, né, a gente vai observar, a gente tem essa classificação, o surgimento, né, aí a primeira vez em que o termo BRICS foi utilizado, sem a inclusão da África do Sul. E aí a gente tem esse destaque também nessa contextualização desses países aí que fazem parte desse grupo de países emergentes. Aí temos também as assembleias, né, inclusive uma recente que aconteceu agora com o convite, né, que teve de outros países para entrar, países, lembrando, países emergentes, tá bom? A gente não pode esquecer também dessa informação. E aí são realizados, né, as reuniões entre os países que fazem parte deste grupo, e aí a gente tem um destaque para a reunião de 2006, representantes aí do Brasil, da Rússia, da Índia, da China, e marcou o início de uma colaboração conjunta do grupo, que posteriormente, né, a gente tinha aqui o BRIC, tá bom? E as mudanças que irão ocorrer daí para frente, né, os rumos que esses países tomarão com relação à economia, ao cenário econômico mundial. E aí temos também reuniões que são, temos representantes, né, chanceleres, os representantes de cada país, onde eles vão ali fazer um alinhamento, né, com relação a esse crescimento econômico, e aí nós temos essa cooperação mais estreita entre esses países, né? Sublinhando aqui, olha, a importância de uma cooperação, né, mais estreita entre eles, até mesmo por conta aí do desenvolvimento de cada um, o crescimento econômico de cada um deles. Além disso, a gente observa também a estrutura do BRIC, começou a passar aí por mudanças, né? A gente observa as mudanças com a entrada da África do Sul, aí a gente tem as reuniões, as conferências que foram realizadas em 2009 também, quando os chefes dos países, né, eles se reúnem e oficializam aí a formação de um novo grupo atuante no cenário econômico internacional, né, que a gente vai observar mais à frente aí a entrada da África do Sul. É importante também a gente destacar, a gente vai observar mais à frente, a gente também tem uma outra característica com relação aos países, né? Essas alterações, o BRIC, até então, né? Lembrando aqui que a gente está falando nesse contexto histórico sem a África do Sul ainda, tá bom? A gente está falando aí durante alguns períodos. Ele não evoluiu para se tornar um bloco econômico formal e permanece nessa condição até os dias atuais. Ah, professora, mas agora entraram aí outros países, né? Mas continua sendo um grupo de países emergentes, tá bom? Batendo ainda na mesma tecla, não é um bloco econômico. E a partir de 2011, como a gente já viu anteriormente, né, com relação ao acrônimo, o grupo ele passou a ser conhecido aí como BRICS. Então, a gente tem ali o acréscimo do S, né, nesse acrônimo.
Em 15 de julho, aí a gente observa também nesse contexto histórico, né? Então aqui a gente tem, olha, 2011, entrada aqui da África do Sul, para vocês não esquecerem, certo? Inicialmente, Brasil, Rússia, Índia e China. 2011, a entrada aí que já estava sendo, né, em reuniões anterior a 2011, a entrada já estava sendo ali discutida, né, da África do Sul para o grupo de países emergentes. E em 15 de julho de 2014, durante a 6ª cúpula aí, nessa reunião dos BRICS, foi oficializado a criação do novo Banco de Desenvolvimento, né, também referido aqui, olha, chamado de Banco dos BRICS, né, também um assunto bastante debatido nos dias atuais, com relação à inserção dos novos países. E os países do BRICS, eles realizam, né, anualmente uma cúpula. Então, a gente tem aí, a gente observa essas reuniões que conta com a presença dos seus chefes de Estado, né, o principal objetivo dessas reuniões aí que a gente vai observar seria justamente a questão do diálogo, né, a conversa que esses países terão, aprofundar, né, esse diálogo entre eles, entre os membros. Então, aqui a gente tem a cúpula, e desenvolver aqui estratégias, né? Planejar estratégias conjuntas, né, entre eles, para promover aqui o crescimento e o desenvolvimento econômico deste grupo de países, né? Eu coloquei aqui como bloco, tá bom? Mas seria o grupo de países, apenas aí para a gente não confundir. Certo? Então, essas cúpulas, né, que são realizadas, essas reuniões, elas são realizadas para fazer esse alinhamento e esse planejamento, né, de como é que está o crescimento dos países, o que está ocorrendo, a questão da matéria-prima, quem é que está ali exportando, importando, como é que está se dando o crescimento no cenário econômico mundial. E, ao longo dos anos, os BRICS, eles expandiram aí, né, esses países, significativamente o seu escopo de atuação, né? Então, a gente tem um destaque aí no cenário econômico mundial para esses países, né? A gente tem aí, inclusive, a China com um grande destaque com relação ao crescimento econômico, né? Então, a questão de como é que eles estão situados aí no cenário econômico mundial, tá bom? Agora nós vamos assistir aí a um vídeo. A gente tem um personagem aí da geografia, né, que está sempre participando das nossas aulas, e ele vai passar algumas informações para a gente dos primeiros países que entraram aí nos BRICS, tá bom? Então a gente tem aí as características desses 5 países que entraram inicialmente para esse grupo de países emergentes. Vamos assistir. Boa noite. Está no ar o JG, Jornal Geográfico, e vamos às informações sobre os primeiros países que formaram os BRICS. Brasil. Localização: América do Sul. Destaques: maior economia da América Latina, rica em recursos naturais, contribuições, agricultura, mineração e setor de serviços. Rússia. Localização: Europa e Ásia. Destaques: extensão territorial, abundância de recursos naturais, contribuições, energia, indústria pesada, tecnologia. Índia. Localização: Sul da Ásia. Destaques: segunda maior população do mundo. Economia diversificada. Contribuições, tecnologia da informação, serviços e agricultura. China. Localização: Leste Asiático. Destaques: maior população do mundo. Crescimento econômico rápido. Contribuições: manufatura, exportação e tecnologia. África do Sul. Localização: Sul da África. Destaques: recursos minerais, diversidade étnica e cultural. Contribuições: mineração, indústria, turismo. Esses países são geograficamente diversos, abrangendo diferentes continentes, culturas e níveis de desenvolvimento econômico. A formação dos BRICS reflete a ascensão dessas nações como atores-chave no cenário internacional.
Muito bem, então vocês viram aí no nosso vídeo, né, o nosso personagem da geografia todo aí com uma roupa, né, de jornalista apresentando o nosso jornal geográfico e algumas características desses países que fazem parte aí dos BRICS. Lembrando que ele passou as informações dos países que fazem parte aí inicialmente, tá bom? Os que entraram aí antes dos novos integrantes, tá bom? Então a gente tem aí apenas Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E agora a gente vai observar os novos integrantes, né? Por que que a gente tem ouvido falar bastante, inclusive acredito que possivelmente serão aí questões, né, de concursos, de avaliações aí vestibular, possíveis questões sobre os BRICS, porque é um tema bastante atual e que também passou aí por mudanças, tá bom? Então vamos aos novos integrantes. Lembram das cúpulas que são realizadas aí? A gente vai observar a 15ª cúpula dos BRICS em 2023, né? Foi anunciada aí a entrada de 6 novos países para ingressar nos BRICS, tá bom? E aí os países ingressantes foram, a gente observa aí o nome de cada um deles: Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã, tá bom? Então essa decisão ela foi tomada aí ao final de 3 dias de reuniões. Então essas cúpulas, além do alinhamento, do planejamento que é feito quanto ao crescimento econômico, como é que está ocorrendo, quais as projeções aí para os próximos anos, também é discutido, né, a entrada de acordo com o interesse de cada país para entrar aí para o grupo. E isso também é discutido com relação à entrada ou não, né? E aí nós temos esses novos integrantes. Ainda em 2023, a Argentina rejeitou aí o convite, né, que a gente também tinha ali a Argentina, mas como eles estavam no cenário político de mudanças, né, que no caso aí em 2023 teve eleição, eles acabaram rejeitando o convite. Por quê? Não estava alinhado com a nova política, né, entrar para o grupo dos BRICS. Então eles acabaram rejeitando e ficou naquela discussão, né? Será se vai entrar, será se não vai entrar? Mas não temos a Argentina aí nos BRICS, tá bom? E em 2024 a gente tem aí o Egito, a Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, eles tornaram-se membros plenos, tá bom? E aí a gente tem a mudança, né? No nome aqui, no acrônimo, como é que vai ficar? Ainda é, inclusive, uma discussão, né? Entre os países, de como é que vai ficar. Seria acrescentado esse mais, né? Seria chamado aí de BRICS Plus, como é que ficaria o nome, mas ainda não foi realizado esse acordo final, né? Ainda tem se discutido de como é que vai ficar, se vai ficar como era antes, apenas BRICS, ou se vai acrescentar esse mais, ou a sigla dos outros países, enfim. E aí a gente observa mais algumas informações, né? Um apanhado geral do que a gente observou aí dos BRICS nesse nosso mapa mental. E aí nós temos o que acontece, né? O termo BRIC, ele foi cunhado pelo economista, como a gente viu, em 2001, né? A gente observou também esse mecanismo internacional de cooperação, né? Cooperação econômica entre os países. O objetivo aí dos países que fazem parte, né? Eles visam promover aqui medidas de crescimento econômico, aqui de desenvolvimento socioeconômico, por isso que a gente fala sobre a questão do IDH, quando estamos falando dos países emergentes, a sustentabilidade, né, entre esses países. Inicialmente, nós temos aqui os países que faziam parte, né, mas hoje a gente já sabe que a gente tem mais outros países que fazem parte aí do grupo dos BRICS. Eles realizam também as reuniões ou as cúpulas, né, como nós vimos durante a nossa aula, reuniões anuais para alinhamento, planejamento, alinhamento político, planejamento, reafirmar, né, também, que é muito importante aqui, a cooperação em diversas áreas de interesses desses países que fazem parte dos BRICS, são algumas das características, né, que a gente observou aí durante a nossa aula. E temos também lá embaixo, né,
os novos integrantes, apenas para a gente observar, aqui em 2024. Em 2023, a gente teve ali a reunião, a cúpula, o convite, para os países. Inclusive, tinha o convite para a Argentina, mas nós vimos que ela recusou. E aí nós temos a entrada do Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, tá bom? Que tornaram-se aí membros plenos dos BRICS, tá bom? Então, essas são aí algumas informações que a gente observou dos países emergentes e também dos BRICS. Espero que tenham gostado aí da nossa aula. Até uma próxima!